mais uma vez aqui, meu querido, cheio do Espírito Santo, para ministrar ao seu coração a palavra do dia. Que a doce paz do meu Senhor Jesus seja sobre sua vida, sua alma, sua casa, seu trabalho, seu ministério, sua mesa de computador, e que a paz do Senhor preencha tudo na sua vida. A palavra do dia hoje está no livro de Hebreus, capítulo 2 e o versículo de número 3, que diz assim: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Graças a Deus por essa palavra. E o tema que Deus colocou no meu coração foi: como escaparemos nós? Como escaparemos nós? É uma pergunta, porque o texto, o versículo é claro. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Amado que está me ouvindo agora do outro lado, existe um céu real, que não é sonho, não é utopia, não é visão, não é miragem, não é produto da mente de um filósofo, de um cientista ou de um poeta. Ou não é também um produto da mente de um pastor. O céu não é sonho, o céu é real. Mas assim como o céu é real, o inferno também é real. E a Bíblia diz que todos que rejeitarem o sacrifício de Jesus, todos que rejeitarem a morte de Jesus na cruz do Calvário, e não aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas, irão para o inferno. A Bíblia é clara lá em Marcos capítulo 16, lá no versículo 15 e 16, ela diz: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, querido, para morar no céu do Senhor, que é real e vivo, tem que aceitar Jesus como Salvador. Tem que entregar sua vida a Jesus. Porque você vai ver alguns versículos a seguir, que todos que desprezam o Senhor Jesus como Salvador irão para o inferno. Serão lançados no lago de fogo e serão separados eternamente do Deus da luz, do Deus da glória. Então, por isso o escritor aos Hebreus, ele escreve: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E é bom deixar um detalhe: não existe duas salvações, não existe três salvações, não existe quatro salvações, existe uma oportunidade de salvação. Não existe mais oportunidade de salvação. Cada ser humano tem a oportunidade de se entregar a Jesus, aceitando-o como seu Senhor e Salvador. Aqueles que morreram sem aceitar o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia e a bondade de Jesus, aqueles que morreram sem reconhecer e aceitar que Jesus é o Salvador, a Bíblia diz que foram para o inferno. Então você que está vivo ainda tem a oportunidade de ir para o céu. Como, pastor? Aceitando Jesus como seu Salvador. Se você está afastado, é o momento de voltar agora. É a oportunidade de voltar. Volta logo. Volta aí no banco dessa cadeira mesmo onde você está sentado. Então a salvação é uma só. Não tem várias. Não tem muita salvação. É uma só. Então por isso que a Bíblia diz que nós devemos atentar para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, no começo, nos foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram.
Oh, bendito seja Deus. Salva a sua alma, salva a sua vida, porque morrer todo mundo vai morrer. Mas bem-aventurados que morrem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses gozarão de toda a eternidade das glórias e maravilhas do Senhor. Muito bem. O escritor diz que a salvação é uma grande bem-aventurança. É uma dádiva de Deus. A salvação é uma bondade de Deus. É um favor que não merecíamos. É a graça salvadora. Graça significa favor que não merecíamos. Mas o Senhor nos alcançou através de sua bendita graça. Então, é uma dádiva de Deus. É um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh, maravilha! Graças a Deus que os homens não me justificam. Graças a Deus que os presidentes dos governos não me justificam diante do Pai Celestial para a salvação da minha alma. Graças a Deus que as ONGs, os institutos governamentais, filantrópicos, particulares, não me justificam. Os amigos, embora me amam, gostam de mim, não me justificam. Minha esposa não me justifica. Para a salvação, não. Minha mãe não me justifica. Meu filho não me justifica. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus, meu Salvador. Recamassou e abarrai. É o que Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é bondade de Deus. Então essa salvação, ela é uma bênção e um dom de Deus para a nossa vida, uma oportunidade de morar no céu, porque a Bíblia fala para nós que a necessidade de salvação, a Bíblia nos informa que há uma necessidade de salvação. Por que há uma necessidade de salvação? Porque a Bíblia diz que diante de Deus, depois que Adão e Eva pecaram e caíram, a Bíblia diz que diante de Deus todos pecaram. Todos. Você está me ouvindo, querido? Todos pecaram, sem exceção. Romanos capítulo 3, versículo 22 e versículo 23 diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Oh, meu querido irmão, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, há uma necessidade de salvação. E o primeiro ponto dessa mensagem é: há uma necessidade de salvação. Há uma necessidade de você reconhecer seus pecados e suas misérias e se render ao Senhor Jesus de todo o seu coração e toda a sua alma, se arrepender dos maus, dos erros e se entregar a Jesus. Porque todos pecaram e separados e destituídos estão da glória de Deus. Então há uma necessidade de aceitar a Jesus como Salvador. Há uma necessidade de se entregar a sua vida a Jesus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, agora eles são justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para salvar as nossas almas. A Bíblia diz que pelo sacrifício de Jesus no Calvário,
Ele adquiriu o direito de perdoar todos os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, porque estávamos destituídos, separados. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele oficializou o nosso resgate. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Não fostes comprado da vossa vã maneira de viver por coisas corruptíveis, como ouro, prata ou alguma coisa de valor dessa terra. O versículo 19 diz: fostes comprado pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Bendito seja o sangue de Jesus que foi derramado. Recamanda racheia. Eblacica tuiablacia canto riabracia balabarras. Bendito sangue remidor. Bendito sangue purificador. O sangue que nos regenera. O sangue que nos purifica e nos torna alvo mais que a neve. É somente o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que todos então pecaram. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então o homem, a mulher que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, está vivendo na carne, nos seus domínios carnais, no seu controle carnal, dominado pelos seus impulsos, pelos seus desejos desordenados. É a chamada concupiscência, que no dicionário significa apetite carnal desordenado. É o homem que quer 10 mulheres, é o homem que quer cheirar cocaína, ele quer fazer tudo o que a sua carne pede. E por isso ele morre cedo, porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, quanto mais peca, mais cedo morre, a não ser aqueles que correm para os pés de Jesus e o aceita como Salvador. Se você ainda não serve, aceita Jesus aí agora. Diga: Jesus, eu entrego a minha vida, minha alma, minha mente, o meu coração nas tuas mãos e peço ao Senhor que me liberte e transforma, porque eu quero ser uma bênção e quero ir morar no céu contigo. Então, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. E se você... Porque existe um versículo na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se para o juízo final. Segue-se para condenação. Os que morreram sem Cristo não têm mais salvação depois da morte. Não se engane, não tem purgatório, não tem lugar intermediário, não tem reencarnação, não. A pessoa que morreu não vai nascer num animal, não. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, versículo 27, abra a sua Bíblia. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Então quem morreu com Cristo vai ser ressuscitado para a glória eterna do Pai. Quem morreu sem aceitar a Jesus como Salvador vai para o inferno, aguardando o juízo final para ser lançado no lago de fogo. É muito triste, querido. Então, aproveite essa oportunidade que Deus tem te dado. Porque, biblicamente, todos que não aceitou a Jesus ainda como Salvador, ou não reconheceu o seu sacrifício, todos estão em rebelião e inimizade contra Deus. Foi o que eu li em Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E aqueles que não aceitaram a Jesus e não têm uma vida espiritual ativa, e não lê a Bíblia e não obedece à Bíblia, eles estão vivendo na carne. E a Bíblia diz que os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 16. Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é muito sério. Então você precisa aceitar Jesus como seu Salvador.
Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Não faça como aquele jovem que eu fui pastor dele, e ele morreu, estava afastado, com 28 anos, a não ser que ele se arrependeu na horinha da morte e Deus perdoou os seus pecados. Mas até então que eu sei, ele estava afastado. Aproveite a oportunidade, querido. Volta para Jesus. Essa mensagem não é por acaso. Ela tem um objetivo: o seu coração, a sua alma, porque Deus te ama com amor eterno. Segunda coisa que eu aprendo aqui: como escaparemos nós? Primeiro, atentando para a salvação que nos está proposta através de Jesus Cristo. Ou seja, entregando sua vida a Jesus, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, lendo a Bíblia e obedecendo-a. Não adianta só ler, tem que vivê-la, obedecê-la, para que o céu te abrace. Segundo, como escaparemos nós? O grande perigo que todos encontram. O grande perigo que todos se encontram. É o que eu acabei de falar. Romanos 8, 27. Querido, o tempo da salvação é enquanto nós estamos vivos. O tempo de você aceitar Jesus é em vida. O tempo de você se render dos seus pecados, misérias, maus pensamentos, projetos diabólicos e cruéis, o tempo de você abrir mão de tudo que eu falei e aceitar a Jesus é agora. Depois que, se você morrer sem Jesus, depois da morte não tem mais misericórdia. Depois da morte não tem mais perdão para aqueles que morreram sem Cristo. Depois da morte não tem mais oportunidade para aqueles que morreram sem Jesus Cristo na sua vida. Então, o grande perigo que todos encontram ou encontrarão é morrerem sem aceitar Jesus como Salvador. Depois da morte, a situação é imutável, não muda. Deus, porém, oferece-nos a salvação. Só Deus pode salvar o homem dos seus pecados, purificá-lo e levá-lo para morar no céu. Isso se chama graça salvadora de Deus. Favor imerecido que ninguém merecia. Amor imensurável. Amor inaudito. Amor bendito. Amor que ser humano nenhum conseguirá explicar o amor de Deus. Então, querido, existe um hino do Alceu Pires que diz assim: a multidão te levará até o cemitério, e de lá para lá o caso é mais sério, e não terá ninguém para o acompanhar. Querido, o tempo de reconhecer que Jesus morreu na cruz, tristemente derramou seu sangue para nos salvar, é agora. O tempo de você abrir mão de tudo e aceitar a Jesus é agora. Faça isso. Não tem mais tempo. Você pode morrer aí agora, ou você pode morrer essa madrugada e ir para o inferno. Terceiro, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Terceiro, o Redentor que Deus enviou. Se atentarmos para a tão grande salvação por meio de Jesus, vamos nos escapar da ira divina e do fogo do inferno. Se atentarmos para o que diz a Bíblia, para aceitarmos a Jesus como Salvador agora em vida, nós nos escaparemos. Nós seremos guardados e protegidos por Deus do juízo que virá sobre todo o ser humano. Como nós escaparemos? Aceitando Jesus agora, para morar no céu. Como nós escaparemos? Através de um grande Redentor que Deus enviou, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o nosso amado Salvador. O Redentor que Deus enviou. Não enviou para mais nada a não ser nos reconciliar com Ele, perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma.
A Bíblia diz para nós aqui em Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus mandou Jesus não para condenar o mundo, mas para que os homens e as mulheres fossem salvos pelo sacrifício dele. Pastor, como o senhor acabou de dizer então que quem não aceitar Jesus vai para o inferno, se ele não veio para condenar ninguém? Ele veio para salvar aqueles que o aceitaram. Mas aqueles que rejeitarem ele como Salvador, a condenação já está decretada para eles. Não é o Senhor Jesus que vai condená-los, é eles mesmos que os condenarão, rejeitando o sacrifício de Jesus, rejeitando o amor do Pai, rejeitando a salvação do Pai por meio de Jesus Cristo. E o versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18 diz: quem crê nele, em Jesus, quem crê nele, em Jesus Cristo de Nazaré, não é condenado, vai morar com o Senhor eternamente. Mas ela continua dizendo: mas quem não crê em Jesus Cristo como Salvador, e quem desprezar Jesus como Salvador, quem virar as costas para o amor de Jesus e o abandonar e não servi-lo, entregar sua vida a ele, está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entendeu, querido? Então, Deus amou o mundo de tal. O apóstolo, o discípulo, ele não conseguiu medir o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Deus. Ele não acha verbo. Então ele usa a expressão tal maneira. Deus amou o homem, a mulher, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, primogênito, para morrer numa cruz para nos salvar. Então, por isso que quem rejeitar a Jesus como Salvador, vai para o inferno, vai ser condenado ao lago de fogo. Então, por isso que você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você entregar a sua vida a Jesus, você vai escapar da condenação futura que está por vir. Não perca tão grande oportunidade de salvação, porque amanhã pode não ter outra oportunidade. Quantos eu conheço que deixou para amanhã e morreram nos seus pecados e misérias? E biblicamente falando, sabe onde eles estão agora? No inferno, lugar de tormento e perturbação e ranger de dente. Mas ainda não é o tormento eterno, porque a Bíblia diz que todos comparecerão diante do juízo final e serão lançados um após um no lago de fogo. E aí estarão separados para sempre de Deus e da luz de Deus. Então, não despreze o Redentor, o Salvador Jesus. Quarto, terceiro ainda, Deus vem ao nosso encontro como Salvador e Senhor. Deus vem ao nosso encontro, querido, como Salvador e Senhor das nossas almas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Salvador e o Redentor daqueles que arrependem dos seus pecados, abandona este mundo de horror e aceita a Jesus como Salvador. Entrega o domínio das suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor. A Bíblia fala para nós em Tito, capítulo 3, e o versículo 4 diz assim a santa palavra do Senhor nosso Deus, que Jesus é o nosso Senhor.
Tito capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Está falando de Jesus Cristo, está falando do Salvador, está falando daquele que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, para que todo aquele que nele cresce e o aceitasse como Senhor e Salvador, teriam seus nomes escritos no livro da vida que está no céu e morarão com ele eternamente. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, quando é que apareceu a benignidade e o amor de Deus? Na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para os homens, Jesus foi enviado para salvar os homens, porque Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e caíram e estão destituídos da glória de Deus. Então Jesus veio para fazer a ponte entre Deus e o homem e conduzir o homem ao Pai, ao lar celestial. Glória a Deus. Quarto, como escaparemos nós? O grande preço que Deus estabeleceu. Nada pode remover o pecado, a não ser o sangue de Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Você sabia disso? Não tem preço nessa terra, não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza que justifica um homem diante de Deus, que purifica o homem diante de Deus, a não ser o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus, derramado no Calvário, pode remover o pecado do homem, pode remover a imundícia da alma e do corpo do homem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há resgate da sua alma. Se Jesus não tivesse derramado sangue no Calvário, não haveria salvação para nós, não haveria resgate, não teria como ele nos comprar da nossa vã maneira de viver e nos oferecer ao Pai Celestial. Mas graças a Deus que ele derramou o seu sangue, e através do sangue de Jesus, aqueles que o aceitam como Salvador, os seus pecados são removidos, os seus pecados são arrancados, e agora a Bíblia diz que eles o tornam nova criatura em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor. Alamaceia, Ekamancho Yamai, Canteriba, Sibalahassui, Cantalamas. Então, meu amado, nós fomos redimidos, resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz também, no livro de Hebreus ainda, no capítulo 12, versículo 24, diz a palavra: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Quando Deus disse para Caim que o sangue de Abel clamava, Alamassori canta lamahai, Alemachori canta lamahai, Leblasi cantori abahai, Alemai se me canta lamahavachúria. Estava dizendo que o sangue de todos os pecadores estavam clamando diante do Pai. Bendito seja Deus. Mas o sangue de Jesus é bem melhor do que o sangue de Abel. Alamanda Kossi, Abatere Abalaia. Ele é mediador de uma nova aliança, de uma perfeita aliança, de uma salvadora aliança. Então, é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo Salvador. Louvado seja Deus. A negligência terá consequências terríveis. Quem rejeitar o sacrifício de Jesus, quem desprezar a morte de Jesus no Calvário,
Quem desprezar o amor de Jesus e não aceitá-lo como Salvador, terá consequências terríveis. Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Ele está dizendo que aqueles que desprezam Jesus o Salvador, ou se desviam, se afastam do Evangelho, ficam para trás e vai para o inferno. Triste essa palavra. Ainda Hebreus capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Está falando do céu, está falando da cidade maravilhosa, está falando da salvação eterna do Senhor. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Querido, fuja da desobediência, corra da desobediência, porque os filhos da desobediência irão para o inferno, mas os filhos da obediência irão para o céu. E os filhos da obediência é os que aceitaram Jesus como Salvador, é os que leem a Bíblia e vivem a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A Bíblia ainda diz mais: a negligência terá consequências terríveis. A Bíblia fala para nós aqui, em Hebreus capítulo 10, olha o que ela diz, capítulo 10, Hebreus 10, versículo 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor: tendo ele, olha o que diz, Hebreus capítulo 9, versículo 20, Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Que palavra dura, que palavra pesada. Você entendeu, querido? Lá na lei de Moisés, quando alguém quebrava a lei, quando alguém desobedecia a lei, quando alguém quebrantava a lei de Moisés, ele morria sem misericórdia. Ele morria na hora, era olho por olho, dente por dente, braço por braço, perna por perna. A mulher que adulterasse, ela era apedrejada e morta. O homem também apedrejado fora da cidade. Toma na cachu e tem misericórdia, meu Deus. Então, quando o homem quebrava a lei de Moisés, ele morria sem misericórdia. Aí a Bíblia diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que rejeitar a Jesus Cristo, aquele que desprezar o seu amor salvador, aquele que desprezar o sofrimento e o sacrifício que Jesus fez no Calvário para salvar o homem. Ai daquele que virar as costas para Jesus. Ai daquele que desprezar o amor de Jesus para nos salvar, o amor do Pai através de Jesus, e tiver profanado o sangue da nova aliança com quem foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, o que resta para esses é o lago de fogo do inferno. Como escaparemos nós? O grande preço que Deus estabeleceu já foi pago. É só nós atentarmos para a fidelidade em Jesus Cristo e servi-lo e amá-lo, e quando morrermos, assim como ele ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz que ele vai nos ressuscitar também. Oh, glória a Deus! Se com Cristo somos crucificados, com Cristo seremos glorificados. Se com Cristo descemos à sepultura, com Cristo ressuscitaremos da sepultura para as mansões celestiais. Ala canta labahai. Hori canta libachori anda lamahai. A Bíblia fala para nós, querido, que nós temos que atentar para essa tão grande salvação. É coisa séria, não é brincadeira. A Bíblia fala em Mateus capítulo 23, versículo 23,
Mateus capítulo 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Somente aceitando Jesus como Salvador. Como nós escaparemos do inferno, da ira vindoura, nos entregando a Jesus, sendo fiéis a Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 23, 33 é uma advertência séria e real. João estava pregando no deserto. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Permanecendo firme com Jesus, abraçado com Jesus, obedecendo a Jesus, leal a Jesus, fazendo a vontade de Jesus, cumprindo o ID de Jesus, nós vamos escapar da condenação final. A Bíblia fala para nós também, amados, no livro de Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 25, olha o que diz a santa palavra. Hebreus 12, 25 diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Meu Deus, que palavra que Deus está me revelando. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. Segura nas nossas mãos. Aguenta firme, meu irmão. O negócio é sério. O negócio não é brincadeira, não. A sua salvação está em jogo. A minha salvação está em jogo de verdade. Olha que versículo terrível. Chega a dar temor, chega a dar dor no peito. Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam os da época do dilúvio, os de Sodoma e Gomorra, os egípcios que encontraram o Senhor no meio do mar, não escaparam. Torecamai, Blemanai, Kotoyamaha, Kepacheia, canta lá. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, que é o Evangelho, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Se desviarmos, vamos para o inferno, vamos ser condenados. Então, como nós escaparemos? Permanecendo abraçados com Jesus, garrados com Jesus, e não largar dele em segundo algum, porque só ele vai nos transportar para a eternidade. O Espírito Santo nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Tenha compaixão de nós. Como nós escaparemos? Quinto, o pleno perdão que esta salvação oferece. Nós nos escaparemos se atentarmos para o pleno perdão que essa salvação nos oferece, que o sacrifício de Jesus nos oferece, que o amor de Jesus nos oferece. A Bíblia fala para nós, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e o versículo de número 7, olha o que diz a santa, inerrante e bendita palavra de nosso Deus. A Bíblia diz, nesse versículo, que nós somos perdoados pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder do sacrifício de Jesus. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos.
Se você é ímpio, Deus está te chamando a deixar o seu caminho, abandonar. E o homem maligno, mau, cruel, os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Pastor, como eu me converto ao Senhor? Arrependendo dos seus pecados aí agora, dizendo: Senhor, eu me arrependo de toda a miséria, todo o erro, toda a falha, todo o pecado que eu cometi até aqui, e quero te aceitar como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, lava minhas vestes, lava minha alma, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero te servir e morar no céu. Isso é aceitar Jesus. E ele diz: se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Você pode ter matado 100, 200, 1000, nenhum, prostituído, adulterado, pecado, fumado, cheirado. Se você aceitar Jesus e arrepender dos seus pecados, você arrepender e aceitar Jesus, todos os seus pecados daquele momento para trás estão perdoados por Deus, independente do tamanho e da dimensão dele. Ô Camaceia, essa é a graça que o homem natural nunca vai entender. Nunca. O homem natural nunca vai entender essa graça bendita, gloriosa. Qualquer pecado é perdoado. Qualquer pecado é perdoado. Então entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e seja fiel, porque Ele quer te levar para o céu. Ele quer te conduzir às mansões celestiais. O céu é real, mas o céu é só para quem aceitou Jesus como Salvador. O céu é só para quem aceitou Jesus como Salvador, não tem outro. Oh, lama canta labarraia. Bendito seja o nome do nosso Deus, querido. A Bíblia diz que nós devemos atentar para tão grande e única salvação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, eu vou falar o que eu estou falando. A mim, que dantes fui blasfemo, Paulo está falando dele, que foi perseguidor da igreja, matador da igreja, fechador de igreja, arrastador de crente pelas ruas de Jerusalém, Damasco, aprisionava, batia, esbofeteava, perseguia, maltratava. Ele está dizendo dele pessoalmente. A mim, ele está dizendo, a mim, Paulo, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E quando o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, Jesus perdoou todos os seus pecados e o tornou em um dos maiores missionários e evangelistas da história da igreja. Você pode dar glória a Deus pelo perdão das pessoas que são perdoados quando aceitam Jesus? Louvado seja Deus. E para encerrar, o número 6, como nós escaparemos? A grande bênção que surge disso. Deus não somente perdoa, mas justifica, santifica e nos faz co-herdeiros de Cristo. E por isso estamos preparados para a glória vindoura. Todos que aceitaram a Jesus e o servem estão preparados ou sendo preparados para a glória vindoura, glória eterna. E todos que rejeitaram a Jesus, desprezaram a Jesus como Salvador, abandonaram Ele, viraram as costas para Ele, o que os aguarda é o juízo final, é o inferno, é o lago de fogo, onde estarão separados de Deus para sempre. Como nós escaparemos se negligenciarmos uma bem-aventurança tão grande? Querido, Deus te abençoe, que você possa aceitar a Jesus agora como seu Salvador e não esperar mais nada.
As pessoas estão morrendo todo dia, toda hora, todo instante, a todo momento. E a maioria morrendo sem Jesus Cristo como Salvador. Estão indo para o inferno. Salva a sua alma. Salva a sua vida agora e aceite a Jesus. Você que está afastado, distante, fraco, se levanta dessa cadeira agora ou dobre o seu joelho e volte para Jesus agora, porque eu quero te ver no céu. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos querem te ver também no céu. Essa é a mensagem do Senhor. É mais uma palavra do dia para o seu coração. Que o Espírito Santo te ama, te abraça, te convença, te aquece, te dá ânimo, te dá força, te dá coragem, te dá alegria. Que o Espírito Santo torne essas palavras reais dentro do seu coração e da sua alma e da sua mente. Como escaparemos nós? Aproveite a oportunidade de salvação que Deus está te dando agora. Abraço!